O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, na qual eu e o Felipe observaremos o movimento das peças no sempre complicado tabuleiro do Oriente Médio. Coluna aberta. Netanyahu recua e adia a reforma judicial em Israel. Vamos lá, né? Começando aí por Israel, tivemos, né, no início dessa semana alguns eventos importantes, interessantes, né, de ficar de olho, né? O nosso último programa foi gravado na sexta-feira, dia 24. Aí, no dia 25, nós tivemos a maior manifestação da história de Israel, tá? Estamos falando aí na casa de mais de 600 mil pessoas nas ruas, especialmente em Tel Aviv, onde foram mais de 300 mil pessoas, tá, nas ruas da maior cidade israelense. Lembrando que, né, a gente sempre coloca aí o número proporcional. A cidade em si de Tel Aviv, tá, ela tem uma população na casa aí do 500 mil de habitantes. É claro, se a gente pensar, né, na zona metropolitana, né, a gente tem mais de 1 milhão de pessoas, tá? Mas 300 mil pessoas nas ruas em Tel Aviv é muita gente, tá? E nesse mesmo dia 25, no sábado, né, lembrando que o sábado é como se fosse o domingo em Israel, tá? Por conta do Shabat. No sábado, o ministro da Defesa, o Yoav Gallant, que é do Likud, o partido de direita do Netanyahu, disse que a cisão social estava afetando as agências de segurança e a defesa do Estado, tá? Se tornando uma ameaça à segurança de Israel, e por isso a reforma do jurídico deveria ser suspensa. No dia seguinte, tá, ele foi demitido pelo Netanyahu. Tá? Isso gerou mais repercussão negativa, é claro, né? Tivemos, então, no dia 26 de março, tá, o presidente do país, o Isaac Herzog, pedindo pela paralisação da reforma judicial, dizendo que a própria existência do país estava ameaçada. O cônsul-geral de Israel em Nova York, o Asaf Zamir, renunciou ao cargo, tá? O consulado-geral de Israel em Nova York é o maior consulado do Serviço Exterior de Israel, tá? Assim, é um posto mais importante do que muitas embaixadas, tá, no Serviço Exterior de Israel. Então, até porque Nova York foi fundada por judeus neerlandeses saídos do Recife. Isso, né? E tem uma comunidade judaica enorme lá. Então tem um papel importante no contexto da diáspora. Isso, né? Isso. Isso está sempre, inclusive, em cultura pop, né? Você que é fã de Seinfeld, né? Por exemplo. Então, a renúncia, né, da chefia de um dos principais postos do Serviço Exterior israelense. Tivemos mais manifestações e aí veio, né, no dia 27 de março, veio a porrada final nos protestos. Que a Estradut, que é como se fosse a CUT israelense, tá? É uma união geral de sindicatos, né? Aí, claro, alguém vai dizer que a CUT não tem tanta representação assim, alguém vai falar da força sindical, enfim, né? No Brasil, né, os sindicatos tem os rachas, tal, mas em linhas gerais é a grande central sindical de Israel, tá? Uma organização trabalhista, né, que fez parte da fundação do país, inclusive, anunciaram uma greve geral no dia 27.
só funcionou o transporte público justamente para levar as pessoas às manifestações. Isso, e os serviços médicos de emergência. Todos os outros serviços médicos foram paralisados, as principais empresas, a indústria de tecnologia, o aeroporto Ben Gurion, né, que é o aeroporto internacional de Israel, fechou para decolagens, tá? Podia pousar, né, porque também não vai... não, fica aí no ar até o combustível acabar. Então podia pousar, mas decolagens foram bloqueadas. E aí eu até brinquei no Twitter, né? Teve um judeu no século XIX, um cara chamado Carlos Marx, né, que falou que a principal maneira da classe trabalhadora ser ouvida é paralisando a sua força de trabalho, né? E aí, a greve geral, em apenas algumas horas, o que muita gente classificou, né, como a primeira greve geral da história do Estado de Israel, tá? Não sei se o escopo dessa frase está correto, tá? Mas algumas pessoas no cenário político de Israel comentaram isso, na imprensa israelense comentaram isso. O governo Netanyahu declarou, então, uma pausa, né, na reforma judicial. No discurso, né, em que ele falou isso, ele disse que era seu dever evitar até mesmo uma guerra civil, ou seja, ele usou o termo usado pelo presidente alguns dias antes. Porque cabe lembrar que em Tel Aviv também tivemos uma contra-manifestação simultaneamente, né, de pessoas favoráveis às decisões do governo, inclusive com o apoio de La Família, que é o coletivo ultra do Beitar Jerusalém, que a gente já destacou algumas vezes que é o clube no espectro ideológico mais à direita do futebol israelense. É uma torcida fascista, Sim, pode falar isso. E autodeclarada a torcida mais racista do mundo. É. Né? Algo que você já trouxe aqui algumas vezes. E essa manifestação pró-governo tinha umas 30 mil pessoas, algumas pessoas estimam. Que, claro, é muito menor do que as anti-governo, mas ainda assim é gente pra caramba, né? Então podia dar ali um problema, né, federal ali, embora o Israel não seja uma federação, né? Podia dar um confronto, enfim, gente machucada, destruição, gente morta, enfim. Então ele suspendeu, tá, até o fim do recesso, né, da Páscoa, porque a gente tem a Pesach, né, a chamada Páscoa judaica, né, embora esse termo seja um pouco impreciso. E o parlamento ele entra em recesso de qualquer maneira. Então, o que o Netanyahu falou mais ou menos é, olha, eu não vou tentar acelerar a aprovação dessa reforma antes do recesso. Vamos deixar para o fim do recesso, né? Ou seja, o parlamento vai voltar, salvo engano, no dia 30 de abril, tá? Então, até lá, ela vai ficar pausada. Foi uma vitória dos manifestantes e da greve geral? Foi. Mas tem duas coisas que é importante a gente destacar aí. Primeira delas, o Netanyahu, ele está tentando ganhar tempo. Porque aí você vai ter, né, o feriado, né, que é meio que, não é, nem é mais que um feriado, né, não é um feriadão, é como se fosse um período ali de mini férias. Claro que tem um caráter religioso, muitas pessoas vão cumprir suas obrigações religiosas, pessoas que são devotas, enfim. Mas, olha só, deixa o pessoal desencanar um pouco disso, né? O pessoal vai pra praia, o pessoal vai até o Chipre, vai visitar a família, vai receber parente de fora. Então deixa o pessoal esquecer um pouco isso, e aí quando passar, né, o recesso, a gente corre e tenta aprovar esse negócio de novo, tá? Segundo, ele também pensou, né, nessa questão de ganhar tempo, no fato de que, olha, né, é considerado uma ameaça à segurança nacional. Inclusive, o Benny Gantz e o Yair Lapid, né, soltaram uma nota condenando, né, a demissão do ministro da Defesa, dizendo que o Netanyahu está colocando os seus interesses pessoais acima do interesse do Estado. Vá. Pois é. E o Ministério, como a gente já lembra aqui, o Ministro da Defesa é o segundo cargo mais importante em Israel, porque Israel tem um Estado muito militarizado, tem uma sociedade militarizada. Os principais quadros políticos vêm das forças de defesa. Isso, Netanyahu é ex-forças especiais, ele sempre vinculou muito a imagem dele, né, especialmente no início da carreira, a do irmão dele, que morreu em Entebbe, né, no resgate dos reféns judeus em Uganda, né, que foram tomados como
reféns no avião, no voo da Lufthansa, se não me engano, acho que era da Lufthansa, minha memória talvez esteja falhando, tá? Então, assim, a demissão do Ministério da Defesa em Israel é um assunto muito mais sério do que, por exemplo, se o Lula demitiu o Múcio amanhã aqui no Brasil, tá? E devia. Então, assim, essa questão tem a ver também com ou seja, a ideia de você reforçar a segurança, que é uma pauta importante para o Netanyahu, para o discurso dele, pelo menos, né? No período do Ramadã, que é um período em que várias vezes tivemos episódios de violência, né, em Jerusalém, especialmente porque é um período em que você vai ter muitos muçulmanos indo até a esplanada das mesquitas, aí temos, né, já tivemos episódios da polícia israelense jogando bomba de gás lacrimogêneo dentro, né, da mesquita de Al-Aqsa. Então, é tanto se precaver em questões de segurança, quanto pensar que, olha, se der algum problema no Ramadã, vão me culpar, né, por conta da questão da segurança. Então, se eu tirar a reforma e tiver algum problema de segurança, eu vou, na verdade, reforçar o meu discurso, que é, olha só, viu? Sem mim o Estado de Israel não tem segurança, precisamos de uma linha dura, uma linha forte. E a outra questão sobre o adiamento, que é muito importante e muito perigosa, é o seguinte. Segundo a imprensa israelense, no dia 25, na noite do dia 25, na noite de sábado, o Netanyahu teria procurado as lideranças dos partidos da sua coalizão, que são os partidos, né, religiosos e de direita, para falar, olha, vou suspender a reforma. E as lideranças de 2 partidos, tá, falaram, não, você não vai suspender a reforma, porque se você suspender, a gente sai da coalizão. E se esses partidos abandonarem a coalizão, nós não teríamos como ter uma formação de um novo governo no parlamento, consequentemente teríamos uma nova eleição, com Netanyahu com uma das suas piores aprovações na história, devido às manifestações e à reforma judicial. Consequentemente, o Netanyahu correria um sério risco de ser derrotado numa nova eleição, consequentemente, perder os privilégios do cargo, consequentemente, virar um alvo mais fácil nas acusações judiciais contra ele de corrupção e tráfico de influência. No caso, foram as lideranças do sionismo religioso, né, que é liderado pelo Bezalel Smotrich, aquele racista que a gente já falou no programa passado, e o Otzma Yehudit, que é liderado pelo Itamar Ben-Gvir, que é o partido carranista de extrema-direita. E por que os partidos religiosos falaram, não, se você voltar atrás a gente vai sair? Porque como a gente já explicou alguns programas atrás, os partidos religiosos são muito interessados nessa reforma do judiciário israelense. Por quê? O judiciário israelense é o maior empecilho, na visão deles, para o avanço das pautas religiosas em Israel. O judiciário é um bastião de secularismo, né? É pelo judiciário que nós temos o reconhecimento do casamento entre pessoas do mesmo sexo, de questões como direito ao aborto. Recentemente, né, tivemos a queda da ministra pela entrada ou não de alimentos fermentados em hospitais durante o período da Páscoa, né? Porque para os ortodoxos você não pode comer nada fermentado, né? No período da Páscoa, então é aquele pão, né, sem estar fermentado. O matzah. Isso, matzah, que parece, fica parecendo, não sei se o termo correto, mas foi uma analogia, né? É tipo um biscoito, enfim. Parece pão sueco. Boa, parece pão sueco. Então, os partidos religiosos são muito interessados na reforma do judiciário. Até porque aí a maior parte da conta está indo para o Netanyahu. Então, o Netanyahu teve que fazer um agrado para os religiosos. E um agrado muito perigoso, que foi prometer ao Ben-Gvir, inclusive já com um decreto autorizando, né, a criação de uma guarda nacional sob o comando do Ministério de Segurança, que é o Ministério do Ben-Gvir, né? Essa Guarda Nacional seria composta por voluntários, tá, em serviço intermitente, que é basicamente criar, então, uma polícia política em Israel, tá? É dar um grupo armado, né? Inclusive tem pessoas usando o termo milícia, tá? É dar
uma legitimação para os grupos armados formados especialmente por colonos na Cisjordânia. Por quê? Porque as forças de segurança, né, tanto a polícia israelense quanto o exército israelense, estavam criticando a reforma do judiciário, muitos integrantes pelo menos, né, vendo como uma ameaça à coesão em Israel, ao Estado de Israel. Então, o Netanyahu teve que meio que vender a alma, se é que ele tem ainda, né, pro capeta, para não ficar sem o privilégio do cargo e, consequentemente, virar um alvo fácil nas investigações por corrupção. E o Ben-Gvir mostrou um tino político gigantesco, porque ele viu, né? Ele sabe que ele hoje tem um poder muito grande, porque ele viabiliza, né, a existência do governo em Israel, já que dos 120 assentos do Knesset, o governo tem apenas 64, ou seja, se perder algum dos partidos religiosos, fica em minoria. E ele foi lá e meteu a faca no pescoço do Netanyahu. Falou, tá bom, você quer cancelar a reforma do judiciário? Você quer adiar esse negócio? Então você vai ter que me dar aqui alguma coisa. E essa coisa que eu quero é o quê? É um grupo armado para chamar de meu, né? Para contrabalancear a polícia e o exército. É basicamente criar essa guarda nacional composta por voluntários. Como eu disse, é legitimar os grupos armados, né, as milícias de alguns colonos religiosos e criar uma espécie ali de polícia política, de polícia religiosa dentro de Israel. Uma coisa que não é nem no médio prazo, talvez até no curto prazo, vai dar um problema gigantesco, porque vai ser o grupo usado, por exemplo, novamente quando nós tivermos um pogrom, né, que nem tivemos algumas semanas atrás, né, em Harawa, a vila palestina. Então, assim, novamente, é uma vitória dos manifestantes? É. Mas o Netanyahu está, primeiro, tentando ganhar tempo, e segundo, ele vendeu a alma pro capeta e o capeta saiu vitorioso dessa história toda, né? O capeta, no caso, Itamar Ben-Gvir, tá? Que é o líder dos carranistas, que é um movimento basicamente fascista em Israel. Vão ver as ideias do Meir Kahane, né? E aí vocês me digam se eu estou exagerando nisso ou não. Né? Inclusive, eu lembro que quando a gente falou da formação de governo, eu falei que eles eram quase fascistas. E aí o nosso querido Gil, diretamente lá de Israel, deu um puxão de orelha e falou, olha, Felipe, eles não são quase fascistas, eles são fascistas mesmo. Então, é importante ter isso em mente, não dá para comemorar muita coisa não. Tá? E, além dessa crise toda, nós temos ainda 3 outras notícias, tá, pra gente atualizar. A primeira delas é que o ministro da Defesa, ele, embora tenha sido demitido pelo Netanyahu, ele não teve não foi publicado no Diário da União, no Diário Oficial. Morreu, mas passa bem. É, mais ou menos isso. Não foi publicado no Diário Oficial a demissão dele. Então o Yoav Gallant, ele meio que continua no cargo, embora demitido. Tá? Então ele virou o ministro da Defesa de Schrödinger. Tá? Ele foi demitido, mas ele continua no cargo, pode ser que volte atrás da demissão. A segunda coisa é que, nessa última quinta-feira, o presidente Isaac Herzog convidou, né, as lideranças de todos os partidos no parlamento para conversar sobre a reforma do jurídico e também sobre uma proposta alternativa, tá? Para essa reforma. Ele convidou, inclusive, os partidos de oposição, né? Como os partidos de centro e centro-direita, como o partido do Benny Gantz, que é de centro-direita, convidou os partidos de esquerda e os partidos árabes também, tá? Todos os partidos que têm representação no Knesset. E essa reforma jurídica e tudo mais, você mencionou, né, a manifestação dos pró-Netanyahu, muita gente levando um cartaz ali, usando a mesma arte, a mesma fonte, né, dos cartazes de campanha do Trump, mas em vez de estar escrito Donald Trump, estava escrito Luck Biden, mas não era L, era F. Ah, sim. Né? Estavam mandando o Biden ir se ferrar, né? Porque é um programa family friendly. Tá? Por quê? Porque o Joe Biden, né, criticou novamente a tentativa, né, de reforma, a proposta de reforma, né, e o Biden falou assim, tá, numa coletiva de imprensa: como muito dos grandes apoiadores de Israel, estou muito preocupado.
eles não podem seguir por esse caminho. Deixei isso claro, de certa maneira. Tenho a esperança de que o primeiro-ministro vá agir de modo a alcançar um verdadeiro consenso. Veremos. E aí o Netanyahu, via um comunicado oficial do governo, né, do gabinete do primeiro-ministro, disse que Israel é um país soberano e toma suas decisões segundo os desejos de sua população, e não com base em pressões externas, mesmo quando elas vêm de seus melhores amigos. Tá? Então tivemos aí uma troca de farpas entre Israel e Estados Unidos que é o maior aliado de Israel, e que sem o apoio bélico, inclusive militar, dos Estados Unidos, Israel provavelmente teria sofrido muitos reveses na guerra do Yom Kippur, ou guerra de outubro, como os árabes falam, em 1973. E só aproveitando a deixa, o governador da Flórida e possível presidenciável pelo Partido Republicano, Ron DeSantis, anunciou visita a Israel no mês que vem. É parte da campanha. Sim, né? já está em campanha. E para a gente fechar, né, esse giro por Israel e pela Palestina, né, pelo menos 6 palestinos ficaram feridos em mais um ataque de colonos israelenses à vila de Huara, tá, que fica na Cisjordânia. Então, lembrando que, né, no mês passado a gente teve, né, mais de 10 mortes, né, e dezenas de feridos, e agora tivemos mais um ataque com carros incendiados, construções pichadas, enfim. E além disso, Felipe, também tratando das relações entre Estados Unidos e Israel, o Netanyahu tuitou no último dia 22, em hebraico e em inglês, de que não vai avançar nenhuma lei contra a comunidade cristã, né? Porque estava se discutindo uma lei anti-proselitismo religioso, o que pegou bastante mal para a comunidade cristã dos Estados Unidos que apoia Israel, né? Esse é um assunto que a gente já abordou desde o início aqui no Xadrez Herbal, como existe essa questão muito curiosa, muito interessante, e que é muito presente no Brasil, né? Foi importado dos Estados Unidos, que nós temos muitas igrejas cristãs, especialmente as que adotam o chamado milenarismo, né, que apoiam Israel, não por valores como, não, Israel é um país importante, não, é pela ideia de que o fortalecimento de Israel vai levar ao fim do mundo, consequentemente o retorno do Messias. Né? A ideia do terceiro templo e tudo mais. E isso é visto, isso é visível até mesmo em Israel, né? Em Israel, muitas, por exemplo, universidades, muitos lugares você vai ver lá, esse auditório foi reformado com dinheiro da Igreja Cristã Batista da Carolina do Norte, né? Coisas assim. E muita gente compartilhou. É interessante você ter lembrado disso, né, meu caro Matias? Porque muita gente compartilhou no Twitter, né, dizendo que Israel ia proibir o cristianismo, né, coisas do tipo. De Israel, meu caro Matias, a gente cruza a fronteira com o Líbano, embora não possa se cruzar essa fronteira, é uma fronteira fechada, mas cruzamos a fronteira com o Líbano, já que o Líbano, que é um país bem pequeno, tá? Não apenas para padrões brasileiros, mas é um país bem pequeno. Se o Líbano fosse parte do Brasil, seria o menor estado da federação, tá? E nessa semana o país tinha 2 horários, tá? Por quê? Porque o primeiro-ministro interino, né, já que o parlamento libanês está todo travado, né, o Najib Mikati, ele adiou o início do horário de verão. E os cristãos falaram: não vamos obedecer, vamos impor horário de verão. Então, o país, que, repito, era bem pequeno, bem pequeno, tinha 2 horários, o horário cristão, né, digamos assim, e o horário muçulmano. E por que os cristãos decidiram boicotar isso? Né? Além do sectarismo já muito presente no Líbano desde a década de 1970, principalmente, né? Porque isso foi visto como um agrado, digamos assim, aos muçulmanos, porque como estamos no Ramadã, né, ao adiar a decisão de impor o horário de verão, os muçulmanos poderiam então quebrar o seu jejum às 18 horas e não às 19, como seria o caso.
Tá? Então, para fazer esse suposto aceno aos muçulmanos, ele adiou o horário de verão e aí os cristãos decidiram boicotar. E aí o país ficou com 2 horários oficiais. Né? E claro, isso dá uma confusão desgraçada, porque vira qual vai ser o expediente? O expediente da empresa vai depender se é uma empresa cujo proprietário é cristão, o proprietário é muçulmano. Aí, claro, você tem alguns cenários ali em que vilas e cidades em que você tem uma maioria muito definida, você teve um horário definido, mas especialmente em Beirute ou em algumas regiões do país, ficava essa confusão. Então, o gabinete libanês, na última quarta-feira, decidiu então desadiar o horário de verão, né, restaurar o horário de verão como estava previsto, e aí agora, então, o horário de verão foi imposto e os muçulmanos vão quebrar o seu jejum, então, por volta das 19 horas. Do Líbano, meu caro Matias, nós vamos para o Iraque, já que o parlamento aprovou uma mudança na lei eleitoral que diminui o número de distritos eleitorais do país. Tá? Na verdade, os distritos eleitorais agora serão expandidos, né? Eles vão ficar maiores, então vão fagocitar os distritos próximos e isso está sendo criticado como uma medida para impedir que partidos pequenos possam eleger representantes. Por outro lado, muita gente comentou também na imprensa iraquiana que é uma maneira de diminuir o travamento, né, do parlamento, ou seja, você aumenta ali as condições necessárias para a eleição, diminui os números de partidos no parlamento e então aumenta as chances de formar uma coalizão viável. Né? A decisão foi aprovada por 206-12. Você pode falar, pô, Felipe, como é que foi polêmico se todo mundo votou a favor? São 329 assentos. Né? Vamos lembrar que boa parte dos assentos do parlamento iraquiano estão vagos, né, pela saída dos sadristas e também pelo fato de que muitos parlamentares, especialmente os parlamentares independentes, que se veem como os possíveis maiores prejudicados pela decisão, boicotaram o voto. Tá dizendo que é um voto organizado pelos grupos, né, que são apoiados pelo Irã, ou que seriam, na verdade, né, testas de ferro do Irã. Do Iraque, vamos para a Arábia Saudita, onde, infelizmente, pelo menos 20 pessoas morreram em um acidente de ônibus na região de Assir, tá, no sudoeste do país. Eram, inclusive, peregrinos que estavam indo visitar a cidade sagrada do Islã, né, no mês do Ramadã. E também em relação à Arábia Saudita, o governo saudita publicou, né, um memorando que declara o seu interesse de fazer parte da Organização de Cooperação de Xangai, né, ou às vezes chamado de Fórum de Xangai, né, primeiro como um parceiro de diálogo. Né. A Organização de Cooperação de Xangai, né, ela foi criada, né, numa cooperação conjunta ali entre China e Rússia, né, e reúne diversos países da Ásia Central, do continente asiático, incluindo Índia e Paquistão, né, para cooperação em temas de segurança e economia. Não é um pacto de defesa coletiva, tá? Não é uma aliança como, por exemplo, a OTAN, embora muita gente preveja, né, que seja o embrião de uma aliança similar. Até porque quando ela foi criada, né, ela reunia China, Rússia e Cazaquistão, Quirguistão e Tadiquistão. E Uzbequistão também. Né, dos 5 estão, só não tinha o Turcomenistão. Como uma forma ali de criar um pacto de defesa coletiva. Então é um fórum de concertação política, né, de concertação, inclusive de segurança. Mas né, a entrada da Arábia Saudita agora como um parceiro de diálogo é mais um sinal da aproximação entre sauditas e chineses, coisa que a gente falou bastante 2 programas atrás. Aí, meu caro Matias, da Arábia Saudita, vamos para o Iêmen. Né? A gente falou de quando os sauditas e iranianos assinaram, né, restauraram suas relações sob mediação chinesa, que isso não necessariamente significaria, num curto prazo, um fim dos conflitos regionais. E tivemos agora 2 episódios no Iêmen, né, que mostram que o conflito, as tensões continuam. Primeiro, no último dia 25 de março, sábado, tá, o ministro da Defesa do governo iemenita, né, o governo de Sanaá,
foi atacado num ataque a drone pelos Houthis, tá? 3 pessoas morreram, mas o ministro da Defesa saiu vivo. E anteontem, 11 pessoas morreram numa escaramuça entre forças do governo iemenita e rebeldes Houthis. Do Iêmen, meu caro Matias, nós vamos para os Emirados Árabes Unidos, onde o Sheikh MBZ, né, que é o líder dos Emirados Árabes Unidos, né, ele é o Sheikh de Abu Dhabi, né, e, consequentemente, ele é o presidente dos Emirados Árabes Unidos, né, que são, ali, é uma federação, né, uma confederação, na verdade, né, dos Emirados, né, com perdão da redundância. E ele nomeou o seu filho mais velho, né, o Khaled bin Mohammed bin Zayed, né, como seu sucessor, como seu príncipe herdeiro, né, ou seja, ele se torna o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, consequentemente, o príncipe herdeiro dos Emirados Árabes Unidos. Né, lembrando que a formação dos Emirados Árabes Unidos vem ali também de uma maneira de evitar disputas entre Abu Dhabi e Dubai, né, que são os 2 principais Emirados. E ele também nomeou o irmão dele, né, o Mansur bin Zayed Al Nahyan, como vice-presidente. E esse nome, para alguns, pode ser, né, familiar, porque o Sheikh Mansur é o dono do Manchester City. Essa lavanderia muito tradicional, eu quero dizer, clube de futebol muito tradicional, né, historicamente britânico. Ele é tradicional. É o tradicional time, ele é. É o time do Gallagher, de um dos irmãos Gallagher. Dos dois. Dos dois? Dos não dois. É um pro United e um pro City? Não, os dois são torcedores do City. E ele segue todos os fair play financeiro em busca do título de Champions League e tal. Ele é um baita cara legal, né? E ele é o dono do City Football Group, né? Então, assim, ele também é o dono agora do Bahia. Do Bahia. Né? Então, Bolívar. Do teu time de Montevidéu também, né? O City Torque. O City, isso. Que era o Torque que virou Montevidéu City, né? Pois é uma beleza. Então a gente não tá falando de Emirados Árabes Unidos, a gente tá falando uma notícia pros nossos ouvintes baianos, tá? Mas então agora ele é o vice-presidente, ele que, repito, é o irmão do MBZ. Agora, eu não sei se ele fez essas nomeações por mero protocolo, tá? Ou se, por exemplo, se pode ter alguma questão de saúde envolvida, se ele está preocupado aí com o seu futuro, ele que tem apenas 62 anos de idade. Então, assim, ele não é, por exemplo, como o rei Salman da Arábia Saudita, que já é bem mais velho, né? Então, assim, pode ser uma mera formalidade, pode ter alguma questão ali pessoal de saúde envolvendo ele, não sabemos, tá? Antes que algum ouvinte pergunte. Dos Emirados Árabes Unidos, a gente cruza o Golfo Pérsico, ou Golfo Árabe, como chamam os Emirados, e vamos até o Irã, com uma notícia salomônica. O que aconteceu? A Corte Internacional de Justiça, né, a CIJ, né, que é sediada em Haia, né, que é a corte que julga questões entre estados, tá? Às vezes essa é uma confusão feita, né? A CIJ, tá, a Corte Internacional de Justiça, ela foi fundada em 45 como parte, né, da ONU, e a sua, né, antecessora, digamos assim, né, já fazia parte do aparato da Liga das Nações, né? E ela julga questões entre estados. O Tribunal Penal Internacional, que também fica em Haia, julga indivíduos, tá? E aí a CIJ disse que os Estados Unidos têm que pagar indenizações às empresas iranianas que tiveram seus ativos congelados por cortes nos Estados Unidos, dizendo que a ação dos Estados Unidos, a ação dessas cortes, viola o Tratado de 1955, o Tratado de Amizade entre Estados Unidos e Irã. Tá? Então a corte falou, olha, os Estados Unidos, ao autorizar o congelamento, né, desses ativos, violou o acordo que o próprio país assinou com o Irã em 55. Então, é vitória para o Irã? Não. Porque o mesmo tribunal disse que não tem jurisdição em relação aos quase 2 bilhões de dólares que foram congelados do Banco Central Iraniano no sistema financeiro dos Estados Unidos, especialmente no Citibank, tá? Que é
a maior fatia do bolo desse dinheiro iraniano que foi congelado nos Estados Unidos. Então o que a CIG falou é que, olha, nós temos jurisdição em relação aos ativos de empresas iranianas. Agora, em relação ao dinheiro do Banco Central, a gente não pode fazer nada. Por isso que eu disse que foi uma decisão salomônica, né? Numa brincadeira, tá? A gente sabe qual é a origem da história do rei Salomão, né? Que ele fala pra cortar a criança no meio pra ver qual é a mãe verdadeira, a gente sabe. Mas no final das contas, o que eles fizeram foi cortar a criança no meio. Tá? Falou, ó, Estados Unidos tem que pagar um pouco aqui, mas também o Irã não vai receber tudo que quer. Tá? Foi isso que eles fizeram. Ninguém abriu mão. Pois é, então todo mundo falou que saiu vencendo nessa história, tá? Inclusive, né? Porque, repito, o dinheiro que foi congelado do Banco Central iraniano nas contas do Citibank é a maior fatia do bolo do dinheiro, né, que foi congelado. Tá? Então, enfim, a CIG aí ordenou que a criança fosse cortada ao meio. E finalmente, meu caro Matias, do Irã a gente cruza a fronteira com o Paquistão, onde a corte da cidade de Lahore, tá, que é uma das maiores cidades do Paquistão, é a cidade mais populosa, inclusive, ali da região do Punjab, né, que é a região dividida, né, entre Paquistão e Índia. A corte de Lahore decidiu que a lei de sedição ela é inconstitucional. E por que isso é uma notícia interessante, né? A lei de sedição é uma lei do período colonial, né? É uma lei do século XIX, quando os britânicos estavam lutando contra os movimentos de independência da Índia, né? Contra os movimentos pró-Índia, né? Eu digo pró-Índia, porque mas não foi no Paquistão, Felipe, porque na época era tudo o Raj britânico, né? Essa lei de sedição, então, é uma lei britânica do período colonial que foi mantida no ordenamento jurídico paquistanês e é uma lei que basicamente autoriza censura, fechamento de jornais e perseguição em alguns casos. E a corte de Lahore disse que isso fere o direito à livre expressão que está consagrado na Constituição paquistanesa. E quem tem sido alvo de diversas acusações baseadas na lei de sedição nos últimos anos? O Imran Khan, né? O ex-primeiro-ministro, ex-craque do cricket, que frequentemente, né, é acusado da lei de sedição, e ele fala, olha, estão usando a lei de sedição contra mim para violar o meu direito à livre expressão, tá? O Shehbaz Sharif, o governo Shehbaz Sharif, né, do primeiro-ministro, disse que vai recorrer da decisão, inclusive, né? E assim, o fato é, o Shehbaz Sharif, ele pode, o governo, né, pode recorrer, pode, né, querer usar para fins políticos, mas assim, o Paquistão, né, se tiver alguém da embaixada paquistanesa ouvindo a gente e tal, não faz sentido nenhum vocês quererem manter uma lei do período colonial britânico, cara. Tá? Os britânicos não faz sentido nenhum, até por sei lá, por respeito à própria autodeterminação. Então, mesmo que vocês queiram manter a lei de sedição, propõe uma no parlamento, vota uma diferente, adequada à nova Constituição, a Constituição do país mais recente, que acho que é dos anos 80, né, depois do golpe militar, né, antes do golpe militar, enfim. Não faz sentido nenhum, gente. Então, assim, mesmo se, independente do Imran Khan, tal, não faz sentido por ser uma lei usada para calar opositores, e não faz sentido porque é uma lei do período de dominação britânica, quando eles estavam literalmente lutando contra vocês mesmos. Tá? Então é isso. Se tiver alguém da Embaixada do Paquistão ouvindo a gente, fica aí o recado e manda alguma guloseima para nós. Eu não sei que guloseima paquistanesa eles poderiam mandar, mas manda uma guloseima para nós. Eu só lembro do episódio do Seinfeld que ele convence um imigrante paquistanês a abrir um restaurante e não dá certo. Pois é, falando em judeus em Nova York, né? A volta que o programa deu. Pois é.